né? Todo tema tem uma motivação especial, mas especialmente esse tema, veio de uma coisa que eu ouço muito. Nutri, não tenho tempo. Nutri, não como, não cozinho porque eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. E eu tenho certeza disso, que realmente a vida de nós mulheres ela é corrida. Mulheres aí têm atribuições, né, com filhos, com marido, com casa, com família, com trabalho. É um monte de coisas juntas e nós damos conta, mas tem hora que uma ou outra coisa vai ficando prejudicada. E muitas vezes o que acaba sendo muito prejudicado é essa questão do cozinhar. Muitas mulheres, né, alegam pela falta de tempo não irem para a cozinha porque é complicado, porque isso demora, porque acaba não tendo criatividade. Então eu trouxe, ao invés de trazer 3 passos para vocês, eu trouxe 10 passos para vocês. Então peguem papel e caneta, nós vamos conversar bastante. Eu não vou nem me alongar muito aqui falando com vocês, porque eu quero conseguir falar esses 10 passos para vocês, de você entender aí como é que você vai poder facilitar a sua vida e fazer esse resgate. Para quem acabou se afastando um pouco da cozinha, vai voltar. Quem nunca teve muita intimidade com a cozinha vai poder passar a ter. E a proposta é que você entenda a importância de você preparar os seus alimentos. Uma coisa que eu vejo muito, gente, é o seguinte: a gente tem que entender que a saúde da gente, ela começa na cozinha. Quando você cozinha para você mesma e para a sua família, além de você estar demonstrando amor por você e demonstrando amor por quem você ama, você ainda está cuidando da sua saúde. Ali você tem a chance de controlar 2 princípios importantes dentro do emagrecimento. O primeiro deles é a quantidade, porque você vai saber exatamente o que você está cozinhando, quanto você está colocando de cada alimento, né? Aquilo que realmente atende você e sua família, sem falta e sem exagero. E por outro lado, a gente tem a questão da qualidade, que é muito importante, de você saber o que realmente você está comendo, qual a origem daquele alimento, se não tem mistura, porque o que acontece? Quando a gente come em restaurantes, eu não sou contra não, viu, gente? Não tô aqui para pregar terrorismo nutricional para vocês, dizendo que a gente não pode recorrer às vezes à praticidade, né? Não sou contra delivery, entregas, muitas vezes eu mesma recorro, principalmente quando eu tô aqui no consultório, mas dentro do que eu tenho ali disponível, eu tento fazer uma escolha um pouco melhor. Mas fato é que quando você prepara o seu alimento, essa coisa do controle de você saber o que está comendo, o quanto comer, ele é muito mais eficiente, você passa a ser muito mais assertiva e com isso você contribui muito mais para o seu emagrecimento saudável. E aí é onde eu falei que muitas mulheres falam assim para mim: mas Nutri, eu não tenho tempo. Ok, entendo, mas eu quero que você também entenda uma coisa. Para tudo aquilo na vida que a gente estabelece como prioridade, a gente arruma tempo para fazer. Pode olhar em volta de você. O que é prioridade para você? Se é prioridade levar e buscar um filho na escola, se é prioridade arrumar casa, se é prioridade cumprir o horário no trabalho, se é prioridade ir para uma academia fazer um exercício, isso tudo você consegue tempo para fazer. O você que eu falo sou eu também, viu? Eu me coloco nessa. Porque eu já muitas vezes falei isso do não ter tempo. Na verdade era uma muleta, né? E continua sendo ainda, porque ainda assim tem uma coisa ou outra que eu acabo falando também usando o tempo como argumento. Mas a proposta hoje é dizer para você o seguinte, que você pode voltar lá para a cozinha, que você pode cozinhar para você e para sua família, fazendo desse momento um momento especial, prazeroso e rápido, que não precisa ser complicado. Por isso eu trouxe essas estratégias para vocês. Uma coisa que a gente tem que entender, essa confusão que a gente faz do que é urgente e do que é importante, isso atrapalha muito a vida da gente. Às vezes você passa na frente o que é urgente e deixa de fazer o que é importante. E muitas vezes esse urgente não era nem tão urgente assim, nem precisava ter sido feito naquela hora, mas você acaba priorizando errado. Sabe como é que você organiza a sua vida? Antes de eu entrar nesse tema, eu já vou te dar logo uma dica aqui de cara. Você vai criar uma rotina para você. Eu até falei isso em alguma outra live passada aí. Então é o seguinte, então, por exemplo, na noite anterior, quando você for deitar para dormir,
Cria para você o hábito de escrever o que você tem para fazer no dia seguinte e coloca ali naquela obrigação que você tem para fazer os seus horários de comida. Se você não visualizar isso, para quem tem dificuldade de se priorizar, para quem tem dificuldade de se priorizar para comer, para fazer essas pausas, precisa ensinar esse cérebro a olhar para o momento da comida como uma obrigação, como qualquer outra, né? Como outra qualquer. Porque, gente, que comer, se é algo, eu penso o seguinte, deixa eu fazer uma relação agora que é importante para vocês. Se vocês estão comigo aqui, se vocês gostaram do meu conteúdo, se de alguma forma o que eu falei chamou a sua atenção, é porque você está precisando de ajuda nessa área da alimentação. E é por isso que você está aqui comigo. Eu sei que tem gente que vem porque gosta de mim, que simpatiza comigo, mas depois acaba achando sentido em tudo isso que eu falo. Porque nós mulheres, nessa coisa de sermos multitarefas, você coloca lá em último lugar. Em alguma coisa a gente até pode colocar como prioridade, mas muita coisa passa batido. Então, se você está aqui comigo buscando essa ajuda, você tem que ficar aqui muito atenta comigo no que eu vou te falar. E uma dessas coisas que funciona é você criar essa rotina por escrito. Coloca tudo do teu horário que você tem para fazer. Pega lá uma agenda, uma folha de papel, qualquer coisa. E escreva horário por horário o que você pretende fazer no dia seguinte. Mas não deixa de se colocar ali. Se é para ir para academia, se é para fazer seu... Eu quero que você coloque isso como prioridade para você também. Tá bom? Então, listou o que você tem para fazer, ok? Botou tudo, sei lá, 20 itens tem na tua agenda. Aí você vai olhar, você vai se desesperar, você vai falar, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer. E onde que eu vou achar tempo para fazer isso tudo? Aí, você vai, na frente de cada coisinha, você vai especificar o que realmente é urgente e o que é importante. Nutri, como é que eu sei o que é isso? O que pode ser deixado para o dia seguinte. Aquilo que você sabe que pode ser deixado para o dia seguinte, não vai ser um problema para você, então não precisa estar ali tão na prioridade. Você pode jogar ele lá para baixo da sua lista. Se você conseguir o tempo naquele dia, você faz tranquilo, senão você não vai se culpar por não ter feito. Entrando agora no tema de hoje, já que agora todo mundo deve estar com papel e caneta, nós vamos começar a relacionar quais são os passos para te ajudar, passos simples, para te ajudar a organizar essa questão, né, da sua ida à cozinha, do preparo dos alimentos para te ajudar no processo de emagrecimento. O primeiro deles, vocês vão ver que eu vou virar um pouquinho o olho às vezes, é porque eu tentei esquematizar bem de um jeito que eu não perdesse nenhum passo, tá? Então a primeira coisa eu quero que você pense o seguinte, que você ajuste as suas expectativas. O passo 1 é esse, ajuste as suas expectativas. O que eu tô querendo dizer com isso? Se você é uma pessoa que sabe que tem pouco tempo para comer ou que tem pouco tempo para cozinhar, você não vai pensar em um prato mega, super, hiper, ultra elaborado que vai tomar um tempo enorme da sua vida. Você vai escolher algo muito mais simples para você fazer, para que você ganhe tempo na cozinha e que rapidamente aquilo ali esteja pronto. Se você não tem hábito de ir à cozinha, se você ainda não sabe cozinhar, se você não tem essa habilidade de cozinhar, não estabeleça para você um objetivo, por exemplo, de na primeira semana você já querer fazer algo muito elaborado ou algo muito diferentão. Vai no básico, que não vai dar errado, e isso não vai te desmotivar. O que desmotiva muitas pessoas na cozinha é acharem que a cozinha é lugar de fazer coisas mais complicadas, principalmente se você está dentro de um processo de emagrecimento. Muita gente associa comidas muito elaboradas, pratos muito elaborados com o processo de emagrecimento, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Talvez em algum momento da sua vida você já pensou desse jeito, né? Então, o que eu quero te dizer hoje? Para você emagrecer, você não precisa complicar a sua vida na cozinha, ela não tem que ser com megas pratos elaborados, é o básico que funciona e que dá certo. Então, a primeira coisa, alinhe as suas expectativas. Entenda que para dar certo, para que você consiga manter, para esse tempo funcionar, tem que ser simples. Busque fontes de inspiração. Escuto muito de muitas mulheres, eu mesma já falei muitas vezes isso. Ai, mas eu não tenho criatividade, eu não sei o que fazer, eu tô tão desmotivada, nossa, mas é tão complicado cozinha. Gente, usa a tecnologia a seu favor. Hoje a gente tem
nossa, milhares de possibilidades. Hoje a gente tem Instagram, que tem muitos Instagrams bacanas de cozinha descomplicada, ensinando a fazer preparações por meio de vídeo. Então, assim, se inspira nessas pessoas. Você não precisa desejar viver a mesma vida que essas pessoas vivem. Isso aí não é o correto. Agora, quando você usa essas pessoas como fontes de inspiração, isso aí vai te motivar. Você vai falar, poxa, olha que legal, aquilo ali que ela tá fazendo, posso trazer para mim. Eu fiz muito isso. Quando eu entrei no meu processo de emagrecimento, gente, isso há 12 anos, e olha que engraçado, né? 12 anos já tem 12 anos, 12 para 13 anos. Quando eu tava lá 12 quilos acima do meu peso, mega insatisfeita. Eu tinha uma dor na lombar tão grande. Como aquilo me incomodava, como aquilo me desmotivava, como aquilo me cansava. E aí eu decidi ir para a cozinha. Num primeiro momento eu comecei a olhar, era a época que tava o boom do Instagram com as blogueiras fitness, e eu olhava aquela vida daquelas mulheres e eu falava assim, meu Deus do céu, isso aí é para quem tem tempo, porque como eu, do jeito que eu tô com a minha vida, mãe, dona de casa, nessa época eu não estava trabalhando fora, e quem é mãe sabe que quando a gente trabalha fora, você ainda tem um pouquinho mais de refresco, porque quando você trabalha em casa o dia inteiro, gente, trabalha-se demais uma mãe que está dentro de casa. Não para o trabalho de casa. Então, eu olhava aquilo lá e falava, meu Deus do céu, é lindo ver, mas eu não tenho essa vida. E aí, o que eu fiz comigo, com a minha cabeça? Eu comecei a olhar para essas mulheres como fonte de inspiração. Eu falava, olha, se tá dando certo com ela, quem sabe se eu trouxer para minha realidade, isso aí para mim de alguma forma pode me motivar, pode me inspirar, pode me ajudar a me sentir mais animada. Uma coisa que para mim funcionou muito na época foi postar os meus pratos no Instagram, as coisas que eu fazia. Gente, era o basicão mesmo, assim, eu nunca fui de inventar moda, minha cozinha é muito prática. Então, isso me motivava, porque acabava que alguém comentava, alguém via, e eu sabia que eu também passei a ser fonte de inspiração para muitas mulheres. Mas o mais importante é você trazer para a sua realidade. Tá bem alinhadinho ali com o primeiro, esse segundo passo de você alinhar suas expectativas. Aquilo lá, às vezes você olha na vida de um famoso, de uma famosa, aquele é a vida dele, a gente só tá vendo vida de Instagram. A sua vida é diferente, mas o que pode caber a você, você traz para você e aplica na sua vida com as suas adaptações. Mas é legal a gente ter fontes de inspiração. Isso é bacana, a gente ter pessoas que a gente olha e fala, olha que legal, isso está me motivando. Foque nos alimentos mais naturais. Descomplica a sua vida de achar que a alimentação só é boa se for cara, que só vai funcionar se você comprar alimentos caros, complicados, justamente também das marcas aí que a internet que o pessoal usa. Então, para com isso, vai à feira, volta aí à feira se você parou. Se você nunca foi, vai para a feira, vai lá comprar seus alimentos naturais. Se não tem feira perto de você, nutre, não, na minha cidade não tem, eu não vou, enfim, de algum modo eu não chego na feira. Vai então para o mercado, para o supermercado, mas fica ali na parte dos alimentos mais naturais, Sabe o que é um alimento natural, gente? Alimento natural é aquele que se aproxima da forma original de como ele saiu da natureza. Então, assim, é você comprar o arroz, você comprar o feijão, os vegetais, as frutas, os temperinhos naturais, tudo o básico que dá certo. Você precisa voltar para o seu olhar para esses alimentos naturais, resgatar esses hábitos. Então, eu quero, inclusive, que eu queria muito, assim, que quando vocês fossem vivendo momentos como esse que eu tô falando, de feira, de supermercado, quem quiser tirar fotinha, postar, me marcar, pode para me mostrar. Eu acho que quando você compartilha um pouco da sua rotina com outra pessoa, isso acaba também motivando você mesma. Então, volta à feira. E assim, com o mesmo alimento, gente, outro dia uma das meninas das minhas meninas lá do PET, falou pra mim assim, Nutri, aqui na minha cidade eu não tenho muita variedade. Eu tenho o basicão mesmo, assim, dos vegetais. Gente, é no basicão mesmo que vai dar certo. Então, usa do que você tem na sua cidade. Usa do que está perto de você, o que você tem acesso. Mais uma vez, volta o olhar para você, para a sua realidade.
Para de criar expectativa com coisas que não são para você. Isso não significa que você está se desmerecendo, pelo contrário. Significa que você está valorizando a sua história, valorizando a sua origem, o seu modo de vida. E que dentro do que você tem de acesso, você pode fazer o melhor por você. Então, olha, gente, com um único alimento, com o mesmo alimento, a gente pode fazer dezenas de preparações diferentes. Vamos dar um exemplo, a batata. Olha que coisa versátil que é uma batata. Então assim, não como batata. Às vezes você está comendo do jeito errado. Muda o preparo dela, faz em purê, faz picadinha, faz assada, faz grelhada, faz, sei lá, frita para quem come, passa ela na manteiga, põe algumas ervas. Nossa, tem uma infinidade de maneiras para você comer os mesmos vegetais, né, e os mesmos alimentos, sem que você caia na rotina. Eu sou muito da rotina, e eu confesso a vocês que para mim o basicão é o que dá certo sempre. Mas você usar o básico, você descomplica para você e tira do seu processo de emagrecimento uma carga enorme. E quanto mais natural, você não vai errar. A chance de você errar escolhendo alimentos naturais, ela praticamente é inexistente. Vai dar certo. Fuja dos radicalismos, gente. O que também eu vou dizer isso com vocês? Tem uma coisa que é o seguinte, como eu falo aqui, falei no comecinho da live, eu não tô aqui para pregar terrorismo nutricional e nem para dizer a vocês que vocês têm que comer também somente alimentos frescos, dizendo priorizem. Mas isso não significa, por exemplo, que hora ou outra você pode lançar mão pela praticidade de uma conserva, sei lá, uma ervilha cozida, já um milhinho ali em conserva que é bom, um grão de bico cozido, uma sardinha, um atum, um molho de tomate pronto. Existem alimentos que você pode, uma hora ou outra, estar colocando na sua vida, que não precisa ser a base da sua alimentação, mas que te ajudem nisso. Outro dia eu tive uma situação que eu achei muito curiosa. Uma das minhas meninas me mandou uma mensagem. Meu filho só come salada, só come vegetais se jogar um pouquinho de ketchup pronto. E aí, o que é que eu faço? Porque ketchup é alimento ultraprocessado. Sim, gente, mas vamos falar uma coisa. Entre seu filho não comer nada de vegetais e comer um pouco dos vegetais e comer vegetais com um pouquinho de ketchup em cima, muito melhor que ele coma vegetais com ketchup. Então, essa coisa desse terrorismo, desse radicalismo, a gente não tem que levar ele para dentro da nutrição, você não tem que levar isso para dentro da sua vida. Muitas vezes, você abandonou processos anteriores de emagrecimento porque você colocou sobre você essa carga radical de ser perfeita, que na sua cabeça, a alimentação perfeita é aquela que a gente não pode de jeito nenhum pensar em nenhum tipo de alimento mais processado, mas não é isso. Entre você começar a desenvolver um hábito e colocar um alimentozinho ultraprocessado ali, mesmo que não seja a melhor coisa, é melhor isso do que nada. E aí as coisas vão mudando, isso vai acontecer. Gente, se for dessa forma, se a maionese for, vamos dizer assim, né? For a desculpa da pessoa comer um pratão de salada, deixa comer essa maionese. O benefício da salada ele vai ser muito superior à maionese. Então, tirem um pouco essa coisa desse terrorismo de vocês, tá? Esse equilíbrio, ele pode entrar nessa questão e a gente viver muito em paz, muito tranquilamente, comendo vegetais, comendo um monte de coisa boa, natural, mesmo que você lance mão de uma ou outra coisa aí, que aos olhos de muitas pessoas pode não ser muito saudável. Tenha utensílios básicos na sua cozinha para você não passar apertado. Não significa, gente, cozinhar, você não precisa ter uma mega cozinha cheia de um monte de coisa que você nem usa. 1/5 dessas coisas. Então, assim, faça a sua cozinha com coisas básicas. Coloca lá, tem algumas coisas que eu não abro mão em cozinha, sabe? Por exemplo, uma boa frigideira ou uma boa panela, mas que você tem aí, se tiver um monte de panela ruim, que você tem pelo menos uma boa. Uma melhorzinha ali, uma mais antiaderente, que não gruda muito, que facilite sua vida ali de preparo. Então, uma boa panela, uma tábua de carne ali, que se você puder ter duas, uma para vegetais, uma para carne, já tá de bom tamanho, mas se for só uma, não tem problema não, se você puder ter só uma, vai só uma. Uma boa faca, uma boa tesoura. Sabe para que eu uso tesoura? Para cortar folhas. Eu corto cheiro verde com folha, com tesoura. Quando eu quero fatiar couve, eu uso tesoura. Quando eu quero picar alface, eu uso tesoura. Gente, é muito mais fácil do que ficar usando a faca. Eu vou lá na tesoura, faço um rolinho, corto tudo. Rapidão, facilita minha vida. Uma boa tesoura, uma boa faca,
uma boa tábua, uma boa panela, uma peneira, qualquer peneira de inox, peneira de plástico, um coadorzinho maiorzinho e um ralador de legumes. Um ralo comum, sabe aquele ralinho de 4 faces? Aquele comunzão que a gente segura em cima, que inclusive é o melhor que tem, e um ralo daquele. São utensílios que vão facilitar a sua vida, que você com eles... sim, faltaram 2. Duas formas que possam ir ao forno e travessinhas que possam tanto ir ao forno como você servir. Então, gente, é maravilhoso isso aí. Você equipa a tua cozinha com poucas coisas, mas que realmente vão funcionar para você, que vão ser úteis na hora de você preparar seu alimento e que não vai ser complicado para limpar. Principalmente. Eu lembro quando lançou a moda daquelas centrífugas, lembra? Das centrífugas de fruta, vegetais que eu comprei um negócio daquele. Gente, eu usei 2 vezes. Quando eu fui lavar aquilo, eu quase enlouqueci de ter que desmontar aquele negócio lá, peça por peça para limpar dentro. E para depois eu montar tudo de novo. Gente, facilita a vida. Isso só atrapalha. Faça um cardápio e uma lista de compras. Ai, Nutri do céu, isso aí vai tomar tempo. Vai não, isso vai fazer com que você ganhe tempo durante a semana. Tira um minutinho lá da sua semana, se for no final de semana, veja lá o dia, você tem mais um pouquinho mais de tempo, para e vai fazer a sua lista. Faça um cardápio, monta a sua listinha de compra em cima desse cardápio. Você chegar na cozinha para cozinhar sabendo o que você realmente vai preparar, gente, isso facilita a vida. É extraordinário. Isso facilita muito. Então pega lá, se você cozinha, sei lá, se você vai comer em casa, preparar 5, 6 dias de comida, faça esse cardápio e em cima desse cardápio você vai desenvolver essa sua listinha de compra. E isso evita também, sabe o quê? Desperdício. Quantas vezes eu comprava coisas que ficavam dentro da minha geladeira e acabavam se perdendo porque eu não tinha esse planejamento, essa organização, e às vezes eu comprava determinada coisa, nem fazia naquela semana e não dava para virar para a semana seguinte e aquilo acabava estragando na geladeira. Então, você evita o desperdício quando você se organiza. Faz essa listinha primeiro, monta o cardápio da semana, com base no cardápio da semana você organiza suas compras. E aí você vai lá e compra o que realmente você precisa, o que você tem certeza que você vai utilizar. Reserva esse tempinho para você, faz isso. Você vai ver como vai te ajudar essa organização de você estabelecer. E outra coisa, você sabendo o que você vai preparar, evita de você chegar com fome e de não ter uma comida pronta e de você recorrer a um delivery e acabar pedindo algo que para você não seria tão interessante naquele momento. Então você se organiza e aí isso facilita a vida. E às vezes parece muito óbvio isso, gente, mas acaba que às vezes na correria, na rotina e por não priorizar essa questão da comida, a gente acaba não fazendo isso. Então, essa organização vai facilitando a sua vida, vai fazendo com que você passe a ser mais rápida na cozinha. Deixe essa comida fresca que você comprou com fácil acesso. Então, o 7º é o seguinte: tenha acesso fácil a esses alimentos naturais que você comprou. O que eu estou querendo dizer com isso? Tirou lá seu dia da semana, fez as compras. Chegou em casa, já organiza sua geladeira, tira os ovos da caixa, coloca lá na sua embalagenzinha que vai para a geladeira, tira as frutas, já higieniza tudo, já deixa guardadinho nas vasilhas. Se for vasilha opaca, fosca, que não vê dentro, etiqueta. Deixa lá arrumadinha a sua geladeira. Gente, isso facilita a vida. E outra, faz com que a gente coma melhor. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontece demais lá em casa. Às vezes eu compro fruta, se não picar e botar na geladeira de um jeito que todo mundo veja, aquela fruta estraga na geladeira porque ninguém comeu. Isso já aconteceu com vocês? Porque às vezes eu compro melão, às vezes compro abacaxi, aquilo vai para uma vasilha fechada, escura, que fica na geladeira. Se não tem uma identificação ali, dificulta a vida de quem come. Então, quando você facilita ou usando vasilhas transparentes ou etiquetando o que tem, quando a pessoa abrir a geladeira, já vai bater o olho e vai ver que aquilo ali tá ali. E aí isso faz com que come mais uma vez, não tem desperdício. Reclamam muito pra mim assim: Fernanda, sabe por que eu não faço salada? Porque eu compro salada, eu ponho as folhas na geladeira e a folha estraga. E aí quando eu vou ver, já tá estragada, a folha tá queimada. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Sabe o que estraga a folha? Água. Água em excesso na folhagem estraga.
Quando você comprar folhagem, higieniza lá da forma como você tem costume, lava direitinho, pega uma vasilha plástica bem grandona que você tem em casa, uma que tampe bem, que tem uma boa tampa, forra com papel toalha, põe as folhas até a metade da vasilha, põe as suas folhagens, os vegetais até a metade da vasilha, põe papel toalha no meio, põe o restante das folhagens, põe papel toalha em cima. 3 camadas de papel toalha, em cima, no meio, embaixo. Gente, você tem folha para quase 15 dias. Eu faço isso lá em casa. É porque eu nunca lembrei de mostrar isso para vocês, mas eu vou mostrar a minha vasilha. Eu tenho uma enorme que eu coloco na geladeira, cheinha de folha, então eu tenho folha. Lá em casa nem dura tanto tempo que a gente come muito. Mas em média, aí uma semana, certeza que você vai ter folhagem limpinha. Você vai chegar em casa, dentro dessa coisa do tempo, você vai ter a folhagem limpa, os vegetais estão lavados, você vai pegar esse alface, as suas folhagens, corta um tomatinho, rala uma cenourinha, você tem uma salada maravilhosa, que não precisa ser complicada. Freezer amigo, congelador, olha para esse congelador como seu amigo, veja o seu freezer, o seu congelador como seu amigo. Quer facilitar a sua vida, ganhar tempo na semana? O dia que você for tirar para cozinhar, vamos imaginar que você queira tirar um dia da semana para adiantar a sua vida toda para a semana. Cozinhe algumas coisas em maior quantidade, coisas que dá para serem congeladas, que não perdem o frescor. E aí durante a semana você vai facilitando. Você cozinha, por exemplo, arroz, feijão, dependendo aí das carnes, você consegue adiantar em grandes quantidades e depois você fraciona em porções menores para congelar, para aquilo que você já vai usar naquele dia. Quando você for preparar a sua comida, já está pré-pronto. Isso já vai estar adiantado. Use esse congelador a seu favor. Uma coisa que eu faço, às vezes, não vou dizer, o arroz eu não faço isso toda semana, mas o feijão, certeza. O feijão eu cozinho já para a semana toda e eu deixo ele quase no ponto, eu deixo ele mais al dente. Eu cozinho sem tempero, cozinho uma quantidade grande, divido em vasilhinhas menores. Aí no dia para comer, eu boto ele ali para ferver mais um pouquinho com todos os temperinhos, ele fica com gosto de feijão que acabou de ser cozido no dia. Facilita um horror a minha vida. Arroz, a mesma coisa. Você pode deixar o arroz, sabe quando o arroz fica durinho na panela, que você ainda teria que colocar mais um pouco de água para ele chegar? Naquele ponto ali você tira ele da panela e congela. E aí na hora de você preparar, você põe aquele arrozinho na panela, joga uma aguinha por cima, ele vai de novo naquele vaporzinho ali cozinhar e vai ficar fresquinho. E você vai facilitando a sua vida. Você vai ganhando tempo. E aí a falta de tempo vai passar a não ser mais o problema da sua vida. É só administrar direitinho. Seja mais criativa com as sobras. Gente, não joga cozinha, não joga comida fora. Não joga comida que sobrou na panela fora. Por exemplo, sobrou lá vegetais, um pouquinho de carne, no dia seguinte aquilo pode virar um arroz de forno. Sobrou macarrão cozido, aquilo pode virar uma salada fria. Sobrou qualquer coisa, pode virar recheio de panqueca, recheio de tapioca, pode virar uma tortinha ali de liquidificador que você pode aproveitar para um lanche ou mesmo para uma outra refeição. Então, usa a criatividade de vocês para não desperdiçarem essa comida. O que sobrou pode virar um mexidão. Eu amo mexidão. Quantas vezes eu faço mexidão? Pego lá o que sobrou de carninha, pego sobrinha de vegetais. Eu sei que tem gente que não gosta, tá, meus amores? Estou dizendo aí para quem gosta. Eu pego, quebro ovos dentro, misturo um pouquinho de feijão, eu faço um monte de coisinha. Lá em casa eu não jogo comida fora, definitivamente eu não jogo comida fora. Tudo vira alguma outra coisa. E deixa eu dar uma dica importantíssima para vocês. Eu sei, por exemplo, a gente terminou de fazer o almoço, as coisas ficam ali na panela, aquecidinha, e as pessoas vão lá e se servem. O quanto antes você já tira e já leva à geladeira ou congela se você for cozinhar. Porque quanto mais tempo aquilo passa fora da geladeira, aquela comida que já está fresquinha, mas que está esfriando ali, a chance de contaminação é muito grande. Então, para você ter também, além de ter comida prática, você ter uma comida saudável no quesito micro-organismos, bactérias, você não deixa essa comida muito tempo. Já vi gente deixar arroz dormir fora da geladeira, feijão dormir fora da geladeira. Não façam isso. Existe um micro-organismo que chama Bacillus cereus. Ele contamina muito rapidamente o arroz. Então, e o feijão também. Então,
não deixem comida fora da geladeira, mesmo quente, Nutri, mesmo quente, não tem problema nenhum, não estraga a geladeira. Pode consumir ali um pouquinho mais do frio dela ali para resfriar aquela comida, mas muito pouco. Eu já testei de todas as formas que vocês pensarem e praticamente nem mexe na conta de luz. Mas isso faz com que vocês não percam a comida, não tenham que jogar fora, que aquela comida não azede, que não tenha bichinho e que você tenha uma comida saudável em todos os sentidos. Gente, mexidão é tudo de bom, não é? Aff, como eu gosto do mexidão. Eu boto tudo que eu tenho na geladeira. Eu já ensinei meus filhos, eles fazem também. Que delícia! A 10ª dica, resolva a sua louça no dia que você está cozinhando. Tudo isso eu escuto, viu, gente? Escuto das minhas meninas, escuto das mulheres que eu atendo. Nossa, eu não cozinho porque eu tenho preguiça de lavar louça. Gente, como eu escuto isso? Como eu escuto isso? Não vou pra cozinha porque eu tenho preguiça de lavar louça. Eu criei um hábito, desde quando eu era meninota, eu me lembro eu aprendendo a cozinhar, que eu já ia fazendo e lavando, fazendo e lavando, fazendo e lavando. Quando eu termino de cozinhar hoje, minha pia tá arrumada e eu nem senti que eu lavei aquela louça, porque aquilo já virou hábito na minha vida. Então, se você tem dificuldade de organizar a sua pia, tem gente que cozinha, quando termina a pia tá abarrotada de louça. Cada vez que vai abrir, mexer a panela, pega uma colher e aquilo vai enchendo de louça, enchendo de louça. E quando você olha no final, aquilo desanima, aquilo desmotiva a cozinhar, que você vai pensar, meu Deus, amanhã eu vou dar de novo essa pia aqui desse tamanho. Então, vai lavando, vai lavando, vai lavando, vai fazendo e vai lavando, vai fazendo e vai lavando. Rapidinho você tá com a tua louça pronta. E quanto mais a gente pratica isso, mais rápida você fica na limpeza da louça. Gente, olha, 10 passos preciosos para que vocês não usem mais a falta de tempo como argumento. A falta de tempo, ela está muitíssimo associada à falta de gerenciamento desse tempo. Está muitíssimo associada à falta de organização da sua rotina. Com essas dicas que eu dei para vocês, esses 10 passos, você reaproveitando coisas, você organizando a geladeira, você embalando, deixando identificado, né? Fazendo coisas para congelar, saber que você tem lá uma sopinha pronta, um negócio pronto, isso ajuda demais a organização da rotina. Isso não significa que hora ou outra você possa lançar mão de uma comida pronta, gente, não é isso, jamais. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês? Que dentro dessa organização que a gente pode ter, isso facilita muito a sua vida e facilita a vida da família. Eu vivi uma situação recente, tem alguns meses isso. Nossa, como o tempo passa rápido. Eu vivi uma situação uma vez, e eu acho que eu já até trouxe esse depoimento para as meninas verem aqui, de uma das minhas pacientes que chegou para mim falando, Fernanda, olha, a minha rotina é muito corrida, nossa, eu tenho os filhos, é marido, eu trabalho, não sei o quê, então a gente come de marmita, eu compro marmita. E aí eu passei essas dicas para ela, fui dando ali, a gente foi conversando, trocando uma ideia, e ela foi me dizendo e eu fui sugerindo tudo isso que eu tô falando para vocês. E aí ela começou a aplicar isso. Passou uma semana, ela me mandou uma foto e um áudio. Isso foi a Paty, nunca me esqueça, ó, Patrícia. A Paty me mandou fotos, me mandou um áudio emocionadíssima, porque ela conseguiu organizar a rotina dela, ela pegou um dia do final de semana para preparar as comidinhas, adiantar esse processo para ela, para que durante a semana ela conseguisse fazer esse almoço. E os filhos, no dia que ela fez o primeiro almoço e colocou na mesa, ela disse que nunca viu uma demonstração de amor tão genuína, tão gostosa como ela viu com desses filhos. Ela disse que ela estava em pé no fogão, ela estava pegando ali a comida, né, para colocar na mesa, e os meninos, quando chegaram e viram que era ela quem tinha preparado a comida, que os meninos abraçaram por trás e começaram a dizer que ela era a melhor mãe do mundo, que eles sentiam saudade da comida dela, que eles respeitavam a rotina dela, mas que aquilo que ela estava fazendo por eles era maravilhoso. E ela disse que chorou muito, porque ela disse que nunca imaginou na vida dela que o fato dela não ter mais cozinhado para os filhos afetasse tanto aquela coisa para eles, essa coisa do carinho, do amor, e como aquilo para ela passou a ter sentido. E aí ela entendeu realmente que o cozinhar também é um ato de amor. E que você pode, se isso é para você uma obrigação, que se você não fizer ninguém faz, você pode deixar isso mais fácil, inclusive para que você viva bem esse seu processo de emagrecimento.
O que eu tô dizendo para vocês aqui desde o começo? Para você emagrecer, a primeira coisa, transformar a mente, para emagrecer o corpo, para elevar a autoestima e sem deixar de comer o que você gosta. Então, quando você põe amor em tudo isso que você está fazendo, gente, esse processo de emagrecimento, ele passa a ser muito mais prazeroso e principalmente descomplicado, porque você passa a entender realmente que não tem que ser difícil, que você não tem que ficar inventando moda e que você não tem que recorrer a coisas caras. E se não bastasse tudo isso que eu tô falando para vocês da questão da gestão do tempo, ainda tem o financeiro, que é muito mais barato você comer a comida da sua casa, feita por você, a comida que você sabe que você tem, do que você ficar comendo na rua todos os dias. Uma das minhas meninas que entrou comigo pro PED, e eu vi que ela tá aqui na live, eu não vou falar o nome, mas ela sabe que eu tô falando dela muito carinhosamente, porque eu já pedi autorização para compartilhar essa história. Ela não fazia mais comida e ela estava presa nessa questão de iFood, dos aplicativos. Ela estava trabalhando em home office e aí dentro dessa coisa dos aplicativos, eles estavam gastando por mês, em média, R$3.000 de comida, só de pedir comida. E aí quando ela colocou em prática tudo isso que eu estou ensinando a vocês, essa despesa dela com comida caiu pela metade, gente. Você sabe o que significa isso? Que começa a sobrar dinheiro para você colocar esse dinheiro em coisas que realmente são importantes. De você parar de colocar seu dinheiro onde não é para ser colocado. De você investir esse dinheiro da maneira certa. Investir em algo que vai te dar retorno. A sua alimentação, esse cuidado que você tem com você e com a sua família. Então, é muito mais barato você comer a sua comida de casa do que você ficar dependendo da comida na rua. E não for só a questão financeira, tem todos esses fatores aí, da dezena de coisas que nós falamos. Crie essa sua rotina. Falta rotina para muitas pessoas, gente. Falta rotina para muitas mulheres. Por isso que muitas mulheres abandonam o processo de emagrecimento. Porque vai recorrer àquela coisa do achar que o do pronto acaba sendo prático e não sei o que, não. E essas coisas não são sustentáveis a longo prazo. Então assim, método, gente, organização, você organizar a sua rotina se colocando como prioridade, isso é fundamental para você entrar bem e permanecer no seu processo de emagrecimento e principalmente para manter esse seu emagrecimento. Porque imagina só que delícia, você emagrecer comendo arroz, comendo feijão, comendo vegetais, comendo sua carninha, comendo o pãozinho que você gosta. Gente, isso é sustentável a longo prazo. É algo que você vai conseguir manter pro resto da sua vida. Então, por isso que eu insisto tanto, essas restrições, essas dietas restritivas, elas não são sustentáveis a longo prazo, porque você não vai manter isso pro resto da sua vida. Como vou emagrecer comendo arroz, feijão e mexidão? Eu entendo, sabe? Assim, olha, e a sua pergunta é muito coerente, porque realmente, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa em restrição. Esse pensamento de deixar de comer para emagrecer, esse pensamento é ele que faz com que você não alcance seu emagrecimento. Quando você entende que você pode comer de tudo, só não tudo, igual as meninas aqui estão falando, você emagrece, você reduz medidas, você volta a usar roupas que antes não serviam e principalmente você fica feliz com você. Porque você não está frustrada, você não tem reganho de peso, você não vive efeito sanfona, você emagrece feliz e comendo. Olha, eu já acompanhei mulheres, já atendi mulheres, tanto no PED como aqui no meu consultório, que emagreceram 14 quilos, que emagreceram 16 quilos, comendo arroz, feijão, comendo coisas que gostam. Então é super possível. O que eu quero te dizer é que você pode fazer o melhor por você, fazendo coisas simples, comendo coisas que você gosta. Eu espero por vocês, um beijo, muito obrigada, até amanhã, que Deus abençoe todas vocês, que nos abençoe, uma excelente semana, um beijo.